Bom, bonjour à tous. Vou falar a respeito de RSA, que é o algoritmo de criptografia utilizado nas urnas eletrônicas do Brasil. O RSA é o algoritmo amplamente utilizado para criptografia assimétrica. Vou mostrar. Tá. Encriptação e decriptação. E assinaturas digitais. Ele é considerado seguro se utilizado com tamanhos adequados de chaves, geralmente com chaves maiores, como 2048 bits ou mais. No entanto, é importante notar que a segurança de um algoritmo de criptografia não depende apenas do algoritmo em si, mas também das práticas de implementação, protocolos de segurança e gerenciamento de chaves. O RSA é vulnerável a ataques de fatoração de números inteiros, nos quais um atacante tenta quebrar a chave pública do algoritmo fatorando os números primos que a compõem. No entanto, a segurança do RSA é baseada na dificuldade de fatorar números grandes em um tempo razoável, o que é uma tarefa computacionalmente intensiva. Com chaves suficientemente longas, como 2048 bits ou mais, o processo de fatoração se torna extremamente demorado, tornando o algoritmo seguro para a maioria dos cenários. Urna eletrônica. A urna eletrônica, ela é segura? Não. Não. Não é seguro. A urna eletrônica não tem segurança. Ela pode ser inviolável. Mas vamos falar o seguinte. O RSA, por exemplo, como eu disse que é vulnerável à fatoração de números inteiros, mas é sempre importante acompanhar os avanços em criptografia e segurança cibernética para garantir que o sistema esteja protegido contra as ameaças mais recentes. Isto inclui a consideração de nossos algoritmos de abordagem de criptografia à medida que se tornam disponíveis. Então, é como falado de ataque de fatoração. O ataque de fatoração de números inteiros é um tipo de ataque criptográfico que visa quebrar o sistema de criptografia que dependem da dificuldade de fatorar números inteiros grandes em seus fatores primos. O RSA, por exemplo, é um algoritmo de criptografia que se baseia na dificuldade de fatorar o produto de dois números primos grandes para recuperar a chave de criptografia. Eu vou explicar o conceito com mais detalhes junto com um exemplo. Bom, isso aqui vai dar. Bom, eu nem me
nem me, me apresentei. Eu sou um cyber ativista geek informático em prol da Ucrânia, tá? Mas isso é um pouco mais para frente. Vamos no conceito básico. O que me falaram é o seguinte: a urna eletrônica, ela pode ser inviolável? Sim, ela pode. Ela é seguro? Em certos pontos, sim. Um teste da urna, como foi feito por um criptólogo matemático chamado Diego Aranha, os artigos dele é muito bom, foi por ele que eu tive a ideia de delinear minhas práticas de estudo referente à criptografia, e cheguei na conclusão que esse algoritmo utilizado pela urna eletrônica, ela é muito favorável pela questão da sua segurança, mas tem ataques. Não acredito que um time que vai lá fazer o teste da urna em poucos dias vão saber realmente como detectar vulnerabilidades expressamente. Mas se a urna ela for pega e ela for analisada por um longo tempo, por bastante tempo, sim é provável descobrir sua fragilidade no seu algoritmo. Como assim foi feito com a máquina Enigma dos alemães. Foi capturado pelos espiões poloneses de um Bolt, foi encaminhado para a Inglaterra e ali o time de Alan Turing teve o tempo suficiente para arquitetar uma máquina chamada a bomba, que conseguia sim decifrar a criptografia das mensagens da máquina Enigma e assim ter posições, tá? Então, quando é um matemático, um criptólogo ou um hacker, percebe-se que realmente os sistemas eles não estão seguros, né? E daí então a gente já pode meio que perceber que infelizmente o Supremo Tribunal Federal não pode delegar que as informações sejam 100% seguro da urna eletrônica. Mas tem que dizer que sim, estão atualizando o software, enfim. Mas o Brasil deveria ter isso daí? Não, não deveria. Tá? Porque favorece muito a corrupção. O sistema, assim como o atual presidente, é um fantoche. Vamos lá, né? Deixa eu sair daqui que eu tava. Vamos lá. O básico. Para entender Vou colocar aqui. Para entender a fatoração de números inteiros, primeiro precisamos entender o que é um número composto. Um número composto é aquele que pode ser expresso com um produto de dois números primos. Por exemplo, o número 15. Ele é composto, né, por... Bom, eu não estou numa sala de aula, então estou falando com o meu sósia. Mas o número 15, ele é expresso como 3 vezes 5, tá? Deixa eu deixar um espacinho aqui. 3 vezes 5, 15. O ataque de fatoração de números inteiros se concentra em tentar decompor um número composto em seus fatores primos. Isso é geralmente difícil para números grandes, pois existem muitas combinações possíveis de fatores primos. Digamos que temos um número composto. Vamos colocar aqui um número
composto n igual a 13. Você é maluco? 13 não, pô. Tudo que é de esquerda não presta. Vou colocar aqui 187. Para fim deste exemplo, sabemos que n é o produto de dois números primos, 11 e 17. No entanto, o atacante não conhece esses fatores e deseja descobri-lo. O atacante começa testando possíveis fatores primos, começando pelos menores números primos e avançando até encontrar os fatores corretos. No caso de n igual a 187, o atacante poderia testar a divisão, vou colocar aqui, ó, a divisão por 2, 3, 5, 7. Sou formado em ciência da computação, tá? Então tive muito matemática e cálculos numéricos e fatorações. E assim por diante. No entanto, como sabemos que os fatores são 11 e 17, o atacante precisará tentar várias divisões antes de concentrar esses fatores. Quanto maior os números primos utilizados na criptografia, como o RSA, mais difícil se torna esse processo de fatoração. Isso é o que confere a segurança ao algoritmo. Se os números primos utilizados forem suficientemente grandes, o tempo necessário para fatorar os números compostos resultante pode ser tão grande que tornam o ataque impraticável. É essa palavra, impraticável. Em resumo, o ataque de fatoração de números inteiros é uma tentativa de quebrar sistema de criptografia que depende da dificuldade de fatorar os números inteiros grandes em seus fatores primos. O RSA é um exemplo notável disso, onde a segurança do algoritmo se baseia na dificuldade de fatoração de números primos grandes. Né? Um exemplo simples de como a gente pode escrever um script em Python para realizar a fatoração de um número composto usando a abordagem de força bruta. Isso daí é um exemplo daquele que está lá testando a urna eletrônica, aquela caixa do diabo. Olha o algoritmo, entendeu? E já logo pensa, né? Você tem que... O que é um algoritmo? Algoritmo é o direcionamento. Quando você tem um entendimento do RSA e de números primos, de fatoração, você já logo pensa assim, eu vou escrever um script em uma linguagem de programação que vai me permitir ter um direcionamento correto do que eu vou fazer. É bem simples. Então, para tudo é criado um algoritmo. O hacker que não tem essa definição, infelizmente, não pensa fora da caixa. Por isso que hacker tem que ser analítico. Mas esse daí é um outro caso, né? Bom, esse aqui é um exemplo educacional e não é a maneira eficiente de realizar uma fatoração para os números grandes. Então vamos lá. Uma vez que a complexidade de tempo é exponencial, então a gente já define aqui um def de fatoracão,
underline. Lembra que a gente falou abordagem de força bruta, né? Então, força underline bruta. E número. Aí nós vemos aqui na... Opa. Aqui. Fatores igual... Eu tô aqui... o que eu tô fazendo aqui? Nesta linha de código. Eu vou listar aqui para armazenar os fatores primos encontrados. E o divisor é igual a 2. Aqui começamos testando divisões a partir do número 2. Tá? Então, while, condição, o número maior que 1. Quem é hacker, quem é programador, deve estar simplesmente vendo o que realmente eu estou fazendo. O que é o que? O while enquanto. Enquanto o número não for totalmente fatorado, aí número %, aqui de o divisor 0, beleza. Então aqui, enquanto o número for divisível pelo divisor atual, fatores, ponto. Append, aqui. Divisor, tá? Nesta linha aqui de código, adiciona o divisor à lista de fatores. Números. Aqui. Que é igual a divisor. O que eu estou falando aqui? É fácil. Divide o número pelo divisor atual. Divisor mais igual a 1. O que é dessa linha? Passa para o próximo divisor. Return fatores, tá? Retorna a lista de fatores primos. E então vamos lá. Aqui fica uma coisa bem simples dentro do meu código. O número que queremos fatorar. Número composto igual a 187. Agora vamos lá.
chama a função de fatoração. Eu tenho aqui que colocar que eu estou escrevendo no meu código. Que soninho! E armazena os fatores. Acho que é bem isso. Encontrados. Então, nós partimos aí pro código. Fatores, underline, encontrados, igual, fatores, não, meu sósia já diz, né? Fatoracão, cara, fatoracão. Não tem nada a ver com a mesma situação do Mr. Robot, tá? Mas aqui é onde vem a forca bruta. Ok. Aqui. Aqui eu estou testando divisões acessíveis a partir do número 2 para encontrar os fatores primos do número composto. Então é isso. Bem simples. Aí, vamos definir aqui de novo, né? Porque a gente ainda tem agora que imprimir o resultado. Imprimir ou imprime os fatores encontrados. Então, joga na tela. Print F fatores encontrados para número composto fatores encontrados de aspa dupla. Bacana. Neste código, definimos uma função chamada fatoração força bruta, que recebe um número composto com argumento. A ideia é usar uma abordagem de força bruta, como falei, né? Como? Testando divisões sucessivas a partir do número 2 para encontrar fatores primos dos números compostos. Dentro do loop while, verificamos se o número ainda não foi totalmente fatorado, ou seja, ele é maior que 1. Em seguida, usamos o segundo loop while para testar se o número é divisível pelo divisor atual, iniciando como 2. Se for divisível, adicionamos o divisor à lista de fatores primos e dividimos os números pelo divisor. Depois disso, incrementamos o divisor para testar o próximo número. Esse processo se repete até que o número composto
seja totalmente fatorado, ou seja, seja reduzido a 1. Finalmente, chamamos a função fatoracão força bruta como um exemplo de número composto, 187 nesse caso, e imprime os fatores primos encontrados para esse número. Lembre-se que essa abordagem é impraticável para números grandes e é apenas um exemplo didático para entender o conceito de fatoração. Então, o RSA sendo vulnerável a ataques de fatoração de números inteiros, esse é o cálculo matemático que nós devemos usar para fazer um teste na urna eletrônica, no próprio algoritmo da urna eletrônica. Mas, se a abordagem for grande, né, os números grandes, aí nós temos que ter uma outra abordagem. Por isso que no primeiro teste da urna você, tá ligado? Você vai fazer esse mesmo entendimento. Você vai pensar, a urna ela usa o algoritmo de criptografia, o RSA, então eu tenho que procurar pelas vulnerabilidades desse algoritmo. A mesma coisa que se utiliza um outro tipo de algoritmo, você tem que ter a mesma abordagem do entendimento para a construção de um algoritmo que leve a uma exploração. Nesse caso, o meu exploit. É isso que eu falei aí da urna eletrônica, tá? Então, dá para quebrá-la. E é isso. Shodan, vou voltar nas minhas explorações de sistema industrial, onde, claro, o Shodan ele é um buscador, ele é o Google dos hackers. A gente consegue encontrar certos sistemas industriais, escadas, PLC, DCS, Siemens. Você pode fazer essa busca criando uma conta. Eu tenho uma licença, tá? Então possibilita ter um limite muito maior de encontrar, fazer uma busca muito mais avançada. Não vou falar qual é o país que eu estou atacando, mas, né, ele tem um urso grande. Mas podemos encontrar os mesmos aqui no Brasil. Veja como é legal. Rio de Janeiro. Logo no do Rio de Janeiro a gente encontra alguns ativos que é possível, até câmeras também lá tem, tá? Então o próprio Shodan pode encontrar uma do escada, por exemplo, ele está indo aqui na porta 502, então a gente pode vir na porta 102, a gente pode vir na porta 502, tá? Então com isso a gente consegue encontrar aí, ó, alguns sistemas industriais. Primeira coisa que eu faço quando eu realizo um ataque nesses sistemas, eu procuro sempre o usuário e senha padrão. Pode ser olha, tem vulnerabilidades. Pode ser admin sem senha, porque a gente, o Rio tá cheio de portinha aberta aqui, né? Olha só. Então, tá cagado. Com isso, eu me dispenso, tá? Então eu vou voltar a achar os meus
nos sistemas. Na Rússia, o país infernal que ataca a Ucrânia. Já devem ter imaginado, né? É onde a guerra cibernética começa. A guerra cibernética, ela acontece no sistema escada. Tendo acesso, mexendo nos controles, conseguimos desabilitar usinas, desligar a energia. Isso pode afetar as pessoas. A guerra cibernética, infelizmente, afeta a vida das pessoas. Ça va très bien. Au revoir.